Gente, bem-vindo à minha terra, em clima de verão. Não sei o que está acontecendo, que tá tão quente nesses dias, não tem mais chuva, parece que vem uma seca grande ainda até que chova novamente, mas tá o clima bom para trabalhar no meio do mato, porque tá um pouquinho mais seco e também não tem chuva, então dá para trabalhar bastante com motosserra e outras ferramentas que eu tenho à bateria. Hoje eu vou mostrar algumas coisinhas que tem que fazer por aqui. Umas coisinhas que chegaram para mostrar algumas formas que eu tenho de controlar as aves. A gente sabe que a gente quer atrair elas, mas muitas vezes elas comem mais do que a barriga quer, né? E nós acabamos sem comida, né? E esse é o caso dos figos, que eu já tinha mostrado para vocês que as aves não param de comer. Já tem pouco, é o final da temporada, né? Mas eu quero salvar alguns ainda para poder comer agora que algumas frutas já estão ficando escassas. Então eu comprei uma coisinha. Chegou ontem pelos correios, isso é algo que eu queria comprar já faz bastante tempo, porque vai ajudar então principalmente nos figos. Se a gente comprar umas maiores também, a gente pode colocar nos caques, até nas galinhas de framboesa ou mirtilo a gente pode usar. Isso daqui são aqueles saquinhos de lembrança, que a gente pode encontrar tanto em livrarias, mas também no Mercado Livre, são super baratinhos. Eu acho que eu comprei na Shine por R$23, uns 100 desses, então eu vou poder usar por bastante tempo. E eles são recicláveis, não é que eu estou comprando algo de plástico que vai ser usado só uma vez. Então, com esses saquinhos a gente já pode apertar aqui e eles vão ficar protegidos para que as aves não comam eles. Não é necessário proteger todos os frutos também, né? Deixemos um pouquinho para elas também comerem, para as aves, né? Mas eu também quero comer figos porque eu também gosto de figos. Então o que eu vou fazer, né? É só vir na nossa fruta, colocar ele, fechar e assim os passarinhos já não vão conseguir mais atacar essa fruta e assim vai sobrar alguns para mim. Como eu disse, tem vários aqui, né? Então eu posso proteger vários deles, para que assim, então, eu tenha até um pouquinho mais, até um mês mais vai conseguir durar essas frutinhas. É um método bem fácil, parece que pode demorar muito tempo, mas olha que facilidade que é colocar, né? E super fácil de tirar também. Então aqueles saquinhos de lembrancinhas vão ser a melhor forma. E eles são bons porque eles são transpiráveis, tá? Eles são abertos, se a gente vê, ele tem uma malhinha fina. Então se chover não vai ficar água dentro dele e também ele vai pegar sol para conseguir amadurecer bem e ele não vai suar de noite, então ele não vai apodrecer, não vai ter nenhum problema com fungos. Essa é uma forma muito fácil da gente ter frutas por mais tempo e não ficar com tanta raiva assim dos bichinhos. Aquela forma que eu tinha mostrado para vocês de colocar uma manta por cima de toda a árvore, o ruim é que a gente sombreia muito ela e assim ela acaba parando de fazer um pouco mais a fotossíntese. Seria como colocar ela então num cultivo sombreado, vai diminuir a produção. E igual as aves são espertas, elas acabam então vindo por baixo e pegando as frutas do mesmo jeito. Dá para salvar algumas mais. Se eu não tivesse colocado aquilo, eu já não teria mais nenhuma fruta, mas dessa forma é muito mais eficiente. Então tá aqui uma das coisinhas que eu queria mostrar para vocês. Eu tenho duas figueiras aqui desse lado do morro, tá? Então eu vou colocar, eu acho que eu devo ter umas 50, 60 frutas ainda. E até em tomate, né? Quem não quer que tenha rugas, né? Esses poros são bem pequenininhos, então as rugas também não conseguem depositar ovos dentro dos nossos tomates. Então também funciona para isso. Coisinha que é uma pequena vitória que eu tive aqui são essas florzinhas que abriram agora aqui no pomar. Essas são as flores da cereja de flor, que deixa muito bonito toda essa região de Minas Gerais. E essa começou a abrir flores agora. Faz um ano mais ou menos que eu plantei ela já está de bom tamanho, mas ela não tinha florescido ainda e eu acho que vai sair algumas outras flores ainda também. Essa é a vermelha, eu quero conseguir da branca também.
Eu tô segura que eu tinha visto mais alguns botões que iam abrir aqui dela. Ela é muito linda, assim, quase não dá para apreciar, né? Bem pequenininha a flor, mas ela fica repleta de flores. E eu comprei as cerejas de bolo, só que elas ainda não vieram, elas ainda estão por chegar. Já deveriam ter chegado, tá atrasado, mas vamos ter fé, né, que elas vão vir em bom estado. Eu comprei 2 cerejas de bolo, que também são bem bonitas, só que dão essas frutas que se come, tá? Essa cerejinha que a gente vê vermelhinha, pequenininha, redonda. E eu comprei também uma lixia, que eu não tinha visto certo e ela veio enxertada. Eu não gosto de plantar muito árvores enxertadas aqui, porque sim, elas produzem muito mais rápido que as outras. Elas costumam, por exemplo, uma jabuticaba enxertada vai produzir em 2, 5 anos. Já uma feita de semente, ela vai demorar até 8 anos para produzir. Demora mais, mas elas tendem a demorar mais tempo para ficar senis, para morrer, tá? Então elas vão durar muito mais tempo, vão atingir um tamanho também muitas vezes bem maior e vai ser bom para essas zonas mais de agrofloresta, digamos assim, porque a gente não quer que elas fiquem muito baixas, porque senão vai ficar embaixo de outras árvores e não vai pegar luz suficiente. Então eu prefiro essas que não são enxertadas e também elas são muito mais baratas. Então se vocês têm um terreno grande, muito melhor comprar 3, 4 lixias não enxertadas pelo mesmo preço de uma enxertada, ainda que ela produza mais. Só que vocês vão ter muito mais matéria orgânica também criando, uma planta muito mais saudável e que também vai durar muito mais tempo. E falando em enxertos, não vai ser um enxerto, mas olha só o que chegou aqui. Olha só o que chegou e olha só o que aconteceu, né? Bem, meus pais têm uma casa na praia e lá tem muitas frutas que se dão melhor do que aqui, germinam melhor, né? Que nem a pitanga, o araçá, ainda que o araçá vá bem aqui também. E eles têm jabuticaba, então tu come, toca o caroço fora, muitas vezes eu não toco fora para comer, eu como tudo junto. Mas tu toca fora muitas vezes e acaba nascendo. Então meu pai trouxe uma mudinha de jabuticaba para plantar aqui no jardim. Ele colocou numa bolsinha que ele tinha usado para pegar uns milhos e olha só o que aconteceu de noite. Eu deixei ela do lado aqui do galinheiro de codornas, né? A bolsa, só que como ele tinha colocado milho dentro da bolsa, ela tava com cheiro. E como tava com o cheiro do milho, olha só, o cachorro do mato comeu toda a sacola. Para quem não me segue nas redes sociais ou que não entende espanhol, né, porque lá eu falo em espanhol, eu tinha deixado 2 pares de chinelo na frente da minha casa essa semana e o cachorro do mato também levou embora. Igual ele tinha feito com um pote de calcário que eu tinha deixado no meu pomar. Ele levou, ele tá sempre levando para o mesmo lugar no meio do mato, perto de um pântano. Estraçalhou meus chinelos e eu fiquei sem chinelo. Agora já consegui uns novos, mas esse cachorro do mato parece que ele tá com bastante fome. Ainda que ele coma sempre que eu toco ao redor da minha casa, né? Sempre quando tem algum resíduo de cozinha, eu toco pra fora e todas as noites ele vem comer, igual comer meus chinelos. A jabuticaba, para quem não sabe, é uma planta natural aqui do Brasil e o estranho dela é uma fruta bem gostosa, também se chama uva brasileira, porque ela é igual uma uvinha, roxinha por fora, branca por dentro, com umas sementinhas dentro. Só que o interessante dela é que não dá numa penca igual uma uva, e sim ela dá grudada no talo, as flores saem diretamente do talo, e aí ficam grudadinhas as sementes. Em variedades assim bem boas, elas podem até chegar a dar dentro da raiz. Se tem uma parte da raiz fora do solo, essa parte também pode começar a florescer e frutificar. E bem, o segredo da jabuticaba então é que ela gosta de umidade, mas não gosta que fique úmida por muito tempo, que fique empoçada a água. Ela gosta de bastante luz, mas ela também vai aceitar essas zonas um pouquinho mais sombreadas e ela não gosta de frio. Aqui é uma zona um pouquinho exposta para o vento frio, mas como tem as bananeiras, os mamoeiros, os margaridões por cima, talvez ela vai vir bem. Eu vou tentar aqui. Esse é o buraco que eu tinha feito para lixia, mas eu posso plantar lixia ali do lado e elas vão vir bem, porque a lixia vai ficar de muito maior tamanho, vai sombrear um pouquinho a jabuticabeira, mas elas não vão competir. A jabuticabeira é uma planta que dá mais, então em forma
cônica e a lixia vai ser então um pouco mais espraiada, então elas não vão competir tanto. Eu já tinha arrumado o buraco acá, tinha colocado um pouquinho de calcário, já tinha soltado, é aquele buraco da terra boa que eu tinha mostrado para vocês, então eu vou poder plantar ela aqui. Essa planta veio com bastante areia, então eu tenho que plantar ela logo, eu já deveria ter plantado ela. Mas como eu estava ocupada hoje de manhã, eu não consegui. Mas ela veio bem saudável, com bastante raiz e provavelmente vai ter algumas outras fruteiras nascendo aqui dessa terra, porque tem muito coquinho, muito caroço de pêssego, então vamos ver se não vai vir alguma coisa depois. Vou devolver um pouco de terra aqui. Já tinha explicado para vocês, então, né, não colocar outro tipo de terra ao redor do buraco, utilizar a mesma terra da zona, colocando ela então com essa intersecção das raízes com o tronco principal a ras do solo. Vamos encher o buraco e depois colocar um pouquinho de composto por cima e regar. Essa é uma das plantas que dá orgulho de ser brasileiro e saber que tem uma planta dessas que é originária daqui. Ela faz sucesso ao redor de todo mundo se impressiona a primeira vez que vê uma jabuticabeira frutificada e se ela gosta do local, obviamente aqui no inverno ela não vai produzir porque é frio, mas, por exemplo, de Santa Catarina para cima ela consegue produzir o ano inteiro, então ela é muito boa, igual que a acerola. E ela é da família das mirtáceas, que compõem grande parte dos frutos brasileiros, que nem a pitanga também, as goiabas, araçás, etc. Essa semana tem muito borrachudo por aqui, tá incrível! E eu trabalhei um pouquinho mais no bosque, limpando a zona, então eu não plantei tantas outras árvores como no outro vídeo. Mas agora que já limpei uma boa parte, vou começar a plantar de novo, né? E uma coisa que eu queria mostrar para vocês é na parte, digamos, de horta. Vim dar uma olhada aqui por curiosidade semana passada não, essa semana, uns dias atrás, e encontrei algo bem interessante. Essa é uma zona que eu tinha plantado batata doce, batata baroa, e no verão eu deixei abandonado porque fazia muito calor e eu achei que eu não ia colher nada. Mas eu tive uma surpresa e olha só, eu vou tentar pegar mais uma batata aqui. Vamos ver se eu encontro. Aqui encontrei uma. Ah, Samantha, todo mundo conhece batata, né? O que vai ser de diferente nas batatas que tu tem ali, né? Ela é assim, né? Bem bonita por fora, tá bonita, mas olha só por dentro. Cara, vou cortar aqui no chão. Preparados? É genial, genial. Olha só a cor dessa batata. Eu consegui ir lá na feira pública, lá em Florianópolis, essa cor e mais uma. E ela, quando vocês colocam ela num purê, de verdade a cor fica incrível. Se vocês assam ela, ela fica mais marrom, né? Ela não vai manter essa cor. Mas olha só essa cor aqui por dentro. Quando eu falo, plantei batata roxa, todo mundo acha, ok, plantou a batata que tem a casca roxa, né? Mas não, essa é por dentro. E mais uma coisa que eu plantei muito quando eu comprei aqui esse terreno, isso foi antes de eu vir morar aqui. A primeira coisa que eu plantei foi um carreiro, então, de ananás e abacaxi, que vocês podem ver aqui atrás. Eu plantei mais ou menos 60 plantas de abacaxi e ananá. E 2 dias atrás eu colhi um ananás e estava muito gostoso. E agora, se eu não me engano, eu tinha visto um abacaxi que estava bem bom. Bem, esse também já está maduro, então vamos pegar esse daqui. Não tem ideia como tá difícil de gravar, olha só. Tem borrachudo por tudo que é lado, é muito borrachudo. É difícil de conseguir se concentrar. Mas vamos lá. Tanto os abacaxis como os ananás, eles também são originários daqui e eles gostam então de solos pobres, muitas vezes arenosos. Quanto mais arenoso o solo, mais ele vai ficar doce. E ainda que ele é cultivado em pleno sol, a maioria das vezes também é uma planta oriunda dessas zonas então de restinga,
que são zonas que têm um pouco de cobertura. Vai ter, por exemplo, coqueiros, gerivás, butiás na parte de cima, vai ter capororocas ao redor, que são plantas então de extrato médio baixo, e por baixo de tudo isso vai estar os abacaxis, então não precisa ser em sol pleno, tá? Aqui tá embaixo então das árvores, pega sol direto também uma parte do dia, mas nem tanto. E ainda assim, eles já estão produzindo e produzem muito bem e bem docinhos. Esse daqui eu acho que é um abacaxi, eu tenho um pouco de dificuldade, mas o abacaxi vai ter um pouquinho de roxo nas folhas e o ananás não. E se a gente vier aqui, deixa eu ver se eu consigo quebrar ele. Aqui tá então a fruta, eles já estão bem gostosos. O certo era fazer isso numa tábua, né? Mas já que estamos aqui, né? Vamos fazer aqui mesmo. Vocês podem ver por dentro, ele tá bem gostosinho, ele tem umas partes que parece que apodreceu um pouco, mas igual dá para comer. E aqui está nosso abacaxi. Tá bem com bastante suco. E tá se derretendo, tá muito gostoso. Quero fazer umas receitas de agridoce esse ano, tentar fazer ele então com a carne, com molho de abacaxi, fica muito gostoso, comida chinesa se faz assim. É um cultivo que vocês têm que tentar. E ele é muito fácil, muito produtivo, só tem que ter um pouco de paciência, porque ele demora mais ou menos 3 anos para produzir. A melhor forma de plantar abacaxi não é com essa coroa, olha a água dele saindo, olha o suco, incrível. Não é plantar essa coroa aqui de cima, e sim dos lados ele vai ter esses 2 abacaxizinhos pequenininhos assim, é isso que a gente vai plantar, tá? Ele vai pegar muito mais rápido e vai produzir mais rápido dessa forma. E para plantar é somente colocar essa coroa então por cima do solo. Não precisa fazer nenhuma adubação. Quanto menos adubo vocês colocarem, mais doce ele vai ficar. Ele não vai ficar tão grande, mas vai ficar mais doce ainda. E vocês podem aproveitar essas zonas da sua horta, do seu jardim, da sua chácara, que são mais pedregosas, então onde a gente não consegue plantar árvores, porque elas não vão se dar, porque não tem profundidade, vocês podem estar colocando essa planta aqui, porque ela vai produzir muito e por muitos anos. Tá muito gostoso. Tem muitas coisas, né, que são questão de tempo, mas a gente tem que aguentar aí 2, 3 anos para depois a gente ter umas boas colheitas. Às vezes a gente pensa que é necessário investir muito dinheiro e comprar plantas já estabelecidas, mas com um pouquinho de paciência a gente pode começar desde semente ou desde coroa como abacaxi e ter a nossa produção depois de alguns anos. Nem tudo é ter uma boa produção nos primeiros anos, tá? Se a gente cuidar, a gente vai produzir por muitos e muitos. E aqui nesse sistema, eu tinha podado toda a fileira de margaridões, mas um eu deixei para trás. Se vão me perguntar por quê, não tenho a mínima ideia. Mas olha só ali em cima. Ele tá cheio de flores. É uma planta muito boa porque ela vai florescer nessa época que já começa a diminuir um pouquinho as florações e as abelhas vão gostar bastante delas. Tá? Tem muitos botões, esses botões redondinhos são fechados ainda, ela ainda vai florescer, vai ter muito mais adiante. E outra que vai começar a florescer agora, para quem gosta de abelhas, é muito importante vocês ter elas, porque vai dar uma floração muito boa em pleno inverno. Vai ser a dombeia, estrapeia, tem vários nomes para essa planta. Essas folhas bem grandes, um pouco peludas, e ela vai ter então vários cachos entre branco e rosa que vão dar embaixo das folhas, então ela vai ficar mais protegida da geada. Ela também gosta de água, então é bom colocar em um local um pouquinho mais úmido, mas depois de estabelecida ela vai aguentar a seca também. E se vocês verem aqui então, esses são os futuros caixinhos de flor dela. Ali, aqui tem um, outro, aqui atrás mais um, vários aqui em cima. Toda ela nas axilas vai dar então floração. Lá em cima a gente pode ver mais. É muito importante a gente pensar nessa sucessão, não só de alimentos para nós,
mas para os polinizadores também, e às vezes também, se a gente extrai mel, também vai ser uma forma de ter alimento, né? Ter mais pólen e néctar para elas produzirem mais. E agora também está numa época que está abrindo muitos cachos de bananeira ali em cima, né? E uma coisa muito interessante para que vocês façam também agora nessa época, não só nessa época, né? Porque banana abre quase todo ano, é vocês extraírem o coração da banana. O que vai ser o coração da banana? O coração da banana é essa parte aqui embaixo que ela pode ser utilizada também para comidas, tá? A gente vai tirar as folhas de fora dela que são mais cerosas e dentro a gente pode cozinhar ela, cozinha 2 vezes e depois faz saladas. Então a gente vai vir na planta e cortar ela, tá? Mas isso vai poder ser utilizado então como comida também, né? Essa parte daqui de dentro. Mas sempre cuidem, né? Só extraiam o coração da banana quando vocês já vejam que a banana foi polinizada, tá? Não vão ser loucos de tirar o coração da banana quando ela tá nesse estágio, né? Que ela ainda tem flores aqui da onde vai sair as bananas, tá? A gente tem que esperar ela desenvolver inteiro o cacho, cair essas florzinhas da banana, ficar de um bom tamanho e aí sim a gente vai tirar o coração da banana. Mas esse é mais um trabalhinho para vocês sempre terem pendente de fazer. E agora tá na transição, né, para o outono, então tem várias plantinhas, várias flores aparecendo no jardim, que são a coisa mais graciosa do mundo. Então eu tô desfrutando bastante, ficar dando voltas por aí e vendo tudo isso que tá florescendo. Aqui no caminho da casa, né, então a gente vai ter, bom, as leucanta ainda que estão florescendo bastante, as abelhas adoram, as cristas de galo, olha essa dália aqui. Mas o que eu queria mostrar é os crisantemos que estão abrindo. Olha o tamanho dessa flor. Deixa eu soltar as coisas aqui e mostrar para vocês. Olha o tamanho disso, ela ainda não terminou de abrir. Ela tá gigantíssima. A gente conhece essas flores só como flores de corte, né? Em buquês ou naqueles potes, né? Para dar de presente ou decorar um casamento. Mas vocês podem comprar elas e colocar no jardim. Eu, no meu caso aqui, eu comprei um pote que vinha 4 cores diferentes, 4 plantas, dividi elas, coloquei uma em cada zona do meu jardim e todas elas estão florescendo muito. E ano que vem elas vão florescer mais ainda. Então, se animem de pegar essas flores, tirar dos potes depois que elas florescerem e plantar no jardim para ter anos e anos mais e mais flores. Vamos continuando caminhando aqui, para os borrachudos não ficarem me seguindo tanto. E eu vou mostrar a outra batata que eu queria mostrar para vocês. Eu recém tirei uma, estava tomando chimarrão e encontrei uma. Essa eu deixei aqui na zona da horta mesmo, aqui atrás. Aqui atrás vocês podem ver, né? Que tem um monte de baraço de batata que está incontrolável e eu tirei uma delas. Que está aqui então, essa batata. Que cor será que vai ser por dentro? Então eu vim aqui de novo com o meu facão e aqui vai estar ela. Bem, aqui então tá mais uma variedade de batata doce. Que cor é? Essa é cor salmão. Olha que belezura também. Imagina ter crianças e fazer um purê, um de cada cor e deixar elas para misturar ali e brincar um pouquinho com a comida. Não é brincar num sentido ruim de não dar valor a ela, mas sim ver que tem alegria nos alimentos também, né? E tem tanta coisa bonita que a gente pode comer. Dessa forma a gente começa a atrair mais as crianças que estão numa dieta tão ruim, cheia de açúcar, cheia de alimentos processados. Dessa forma a gente traz beleza, igual o que eu sempre falo, trazer flores aos pratos e mostrar para elas que as comidas podem ser de várias cores e que quanto mais cores a gente traga para os nossos pratos, mais saúde a gente vai ter. Esses alimentos são incríveis. Olha só, gente, acabei de fazer aqui as 2 batatas cozidas. Olha a cor disso. Essa, obviamente, é a roxa e essa a laranja. A laranja ficou muito mais cremosa que a roxa. Mas olha o que é essas cores. Incrível. E mais uma coisinha que eu fiquei bem feliz de ver no meu jardim hoje também é que uma flor que eu tinha conseguido com uma tia minha, a tia Marise, começou a florescer. Eu acho toda essa família muito linda. Que seria a família, deixa eu mostrar essa maior, né, que é a mais conhecida,
conhecida como sete couros, quaresmeira ou manacá da serra, né? Que seria essa árvore aqui. Ela é bem característica, toda a família dela é assim, né? Ela é meio quadrada no tronco, a folha dela é bem coriácea, por isso que se chama também sete couros essa planta, tá? E as flores de toda a família vão ser bem parecidas. Mas essa é uma versão pequenininha dela, essa outra quaresmeira também é da mesma família. A gente pode ver base quadradinha aqui, as folhas mais coriáceas. Mas aqui abriu agora, essa semana, foi essa daqui. Eu tive uma surpresa, soltei um gritinho quando que eu vi ela. É essa daqui, olha que maravilha essa flor. Essa é de porte mais arbustivo, ela vai ficar um pouquinho maior do que isso e vai ter essas flores. Elas podem sair lilás, podem sair roxas. Essa saiu um roxo mais rosado, coisa mais linda. E essa é a primeira vez que ela produziu e ela já tá com vários botões por aí. Não é uma maravilha? Essa é a família então das tchibuchinas que eu amo. E elas são muito resilientes, aguentam também tanto umidade como solo mais seco, rochoso, areioso. Elas aguentam de tudo. Eu amo elas. E como vocês podem ver, sempre tem uma coisinha nova ali, uma coisinha nova aqui, mas deu para compartilhar um pouquinho mais do que está acontecendo aqui. Mas se vocês têm algum assunto que vocês gostariam que eu mostrasse mais, como fazer o plantio de alguma árvore, como cuidar da poda de alguma outra, vocês podem comentar aqui, tá? E assim eu vou trazer um conteúdo mais específico para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tour um pouquinho mais rápido aqui no jardim e desfrutado que nem eu. De verdade, essas frutas são muito gostosas, essas frutas brasileiras. E até a próxima. Tchau!